Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Felipe Cafuri, advogado há mais de 12 anos aqui na nossa comarca, e veio bater um papo com a gente a respeito da OAB, das nossas propostas e de tudo aquilo que nós queremos fazer pela advocacia. Bem-vindo, Dr. Felipe, e se apresente, por favor, para que possamos conversar. Bom dia, Dr. Rogério, é um prazer estar aqui recebendo seu convite. Sou advogado atuante aqui na comarca de Contagem, como o senhor disse, há 12 anos. Tenho escritório localizado ali na João César. Morador de Contagem também, mais de 30 anos. Então, recebendo esse convite, pela primeira vez que eu recebo um convite de algum candidato a presidente da OAB de Contagem, então fico bem feliz com esse convite, e esperando que a advocacia de Contagem, e através do doutor aí, consiga novos conquistas para o advogado autônomo, que é o meu caso, A gente sempre a luta é difícil, a luta é diária, muita gente acha que é fácil, mas não é. O advogado tem várias batalhas, várias dificuldades, e sem o amparo da OAB, que é o suporte do advogado autônomo, isso ficaria muito difícil. Muito bem. Felipe, se tratar de Felipe, Rogério, acho que a gente fica mais tranquilo, somos colegas aqui no dia a dia, mais ou menos formados na mesma época, e a gente vive esse dia a dia da advocacia, que eu acho que precisa ainda de muita mudança para a gente poder conquistar tudo aquilo que a gente quer para a advocacia. Mas me fala da sua atuação no dia a dia, quais são as maiores dificuldades que você tem enfrentado, como que você vê essa situação atual da advocacia, o que nós precisamos mudar e fazer para que isso dê certo? O primeiro ponto que na minha opinião, que eu vejo em relação à minha pessoa, como eu atuo mais na área criminal, é a questão da OAB estar mais próximo do advogado perante aos presídios. Por mais que houve algumas mudanças, mas eu vejo que a OAB está um pouquinho, me preocupa muito com o advogado, fazer o atendimento no presídio. O advogado hoje vai no presídio, ele passa o dia no presídio. E o tempo do advogado é essencial. Então você vai lá, tem um estatuto que fala que o atendimento do advogado tem que ser atendido em meia hora, mas a gente chega lá no presídio, eles fazem o que querem com a gente. A gente se sente mais preso do que o cara que está preso. Então essa questão que eu queria que a OAB comprasse essa um pouco. Eu sei que tem a dificuldade dos presídios, de contingente, tem várias situações, mas não é normal o advogado ter que ir num presídio e ficar lá 6 horas para atender 1 ou 2 clientes. Então você perde muito tempo. E é uma preocupação muito grande nossa, exatamente fazer voltar com que o advogado seja respeitado em qualquer ambiente que ele esteja. Isso é uma necessidade que passa por uma mudança estrutural. Acho que tanto no Estado quanto na questão da atuação da OAB, e a gente precisa ter um olhar voltado para isso, porque, igual você disse, é realmente desumano você ter que passar por isso. Nós temos advogados hoje criminalistas na nossa subseção, como o senhor, que tem essa necessidade, que tem esse interesse de fazer com que isso volte a acontecer e que nós tenhamos respeito nos ambientes de trabalho. E eu vou levar esse seu questionamento, pode ter certeza que numa possível gestão nossa, a gente vai ter um olhar voltado para isso. Nossa comissão de carcerário é muito atuante, tem um olhar voltado, militam no dia a dia, eu acho que dá para a gente poder... Chegaram uma época e os presídios faziam a questão do agendamento. Sim. Estava até muito bacana, estava funcionando do nada, eles retiraram isso. Nós fizemos uma reestruturação das nossas salas, os parlatórios, colocamos lá os telefones, os computadores, mas a gente sabe que é... Uma época até o atendimento online, que facilitou Sim, bastante. Não foi para frente, era uma coisa que o advogado não quer ir no presídio. A parte da área criminal que o advogado não quer ir, mas ele tem que ir. Tem que ir. Então, quanto menos tempo ele gastar ali, para ele vai ser melhor. Muito bem pontuado isso, eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa boa para poder fazer, uma interlocução que é necessária, que hoje a OAB estadual não tem. Aqui em Contagem a gente conseguiu alguns avanços, eu tenho certeza que dá para a gente poder trabalhar isso com um pouco mais de cuidado e fazer valer os direitos dos advogados. Doutor Rogério, nós estamos ainda numa situação pandêmica, tem as partes ruins das pandemias, mas acabou que o próprio judiciário trouxe algumas inovações, que no meu ponto de vista facilitou o serviço do advogado, próprias audiências online, o sistema no início estava muito ruim, mas deu uma melhorada. O que a OAB pretende para estar continuando, que estamos chegando no final de, vamos dizer assim, de pandemia,
estão falando que vai ter as audiências normais, igual eram antes. Mas as audiências online foram, na meu ponto de vista, foram muito bem aceitas por nós advogados, você não tem que se deslocar. Então, será que isso não poderia continuar? Seria um avanço? Qual que é o entendimento hoje das suas propostas, dentro das suas propostas como presidente da OAB, para continuar com isso, que eu acho que é um ganho para o advogado? Pois é, eu acho que essa pergunta é essencial até para a gente poder entender o momento que nós estamos vivendo. Quando você para poder pensar, você tinha um momento antes da pandemia, que ele já era para nós uma revolução, a questão do PJR. Você imaginar que você estava vivendo um processo eletrônico, você não precisa mais sair do seu escritório para poder buscar papel, para fazer protocolo, então isso já foi uma facilidade. De repente veio uma pandemia e muda a estrutura completa de tudo aquilo que a gente vivia antes. Então, além do processo eletrônico, a gente começou com o processo digital, com as audiências virtuais e todo mundo fechado e a gente tendo que se reinventar, aprender e fazer. Mas eu acho que, pelo que nós entendemos durante todo esse tempo, as facilidades foram muito maiores. A OAB tem que trazer para o dia a dia da advocacia, o que nós fizemos durante a pandemia, instruções, educação continuada, colocando para o advogado como proceder, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, lutar para que as prerrogativas sejam mantidas mesmo na era digital. Não quer dizer que porque nós estamos à distância num vídeo que a prerrogativa não tenha que ser mantida. Então isso para nós é primordial e nós temos atuado nesse sentido. As nossas propostas são exatamente para que a gente consiga capacitar dia após dia o advogado, tanto nos seus direitos e prerrogativas, quanto na sua atuação perante os tribunais, perante os fóruns locais, para que ele possa ter autonomia e direito para poder fazer a sua audiência da forma correta. Voltar, eu acho que não volta. Só para finalizar, você como candidato à subseção aqui de Contagem, o que o OAB hoje, das suas propostas, pode fazer para tentar diminuir, encurtar a distância da OAB para o advogado? Porque às vezes eu vejo que o advogado, falta um carinho com o advogado. Falta aquele, passar a mão. Não passar a mão para o advogado que faz alguma coisa errada, mas dar uma assistência ao advogado, um carinho para o advogado, para ele ter orgulho novamente de falar, eu sou advogado e tenho um amparo da minha subseção. Dentro disso aí, das suas propostas, o que você pretende estar ajudando nós advogados autônomos? Porque é difícil a luta. Felipe, eu acho que é muito importante uma pergunta como essa, porque em Contagem a gente conseguiu criar uma cultura de pertencimento. Nós temos hoje mais de 50 comissões que atuam perante a OAB, com a participação efetiva de mais de 600 advogados inscritos nessas comissões. E uma coisa que eu acho que foi fundamental para que isso acontecesse, durante as duas gestões passadas do nosso presidente Sanders, a gente criou a palavra de ordem de acolhimento. Então, todo aquele advogado que chegava na nossa subseção para poder realizar os seus trabalhos, ou precisando de alguma ajuda, alguma situação, a palavra de ordem era essa, acolhimento. Ele tem que fazer parte. É casa do advogado, da advogada. Não tem como você fugir dele. Enquanto isso, estruturalmente, nós estamos pensando no dia a dia da advocacia. O que nós podemos fazer para melhorar o dia a dia da advocacia, para que ele possa ter dignidade no seu trabalho. E de repente me veio uma pandemia. Então aquilo que a gente vivia presencialmente, os eventos, a alegria de poder estar junto, de conviver, de trazer aquilo, veio uma pandemia e de repente fecha tudo. O que eu achei mais interessante nessa parte é que a OAB Contagem, quando todo mundo estava fechando as portas, nós abrimos as portas digitais e acolhemos o advogado de forma digital. Então a gente, por exemplo, ficou atento a todas as normas que eram editadas pelo CNJ com relação às questões digitais, informamos para toda a advocacia. Nós temos vários grupos hoje, Instagram, YouTube, então as nossas redes sociais passaram a ser de fundamental importância para poder informar a advocacia. E buscamos ir atrás também daqueles que ainda eventualmente não estavam recebendo. Por exemplo, durante a pandemia nós tivemos o cuidado de ligar para os advogados de Contagem, para poder perguntar se estavam precisando de alguma situação, se precisavam de alguma coisa, e falar, se perguntar se eu recebeu a ligação. Recebeu a ligação. Recebi a ligação oferecendo um vale alimentação e um acompanhamento até psicológico. Muito bem. Quer dizer, o psicológico não estava bom, mas estava indo. Mas nesse aspecto eu me senti acolhido pela OAB.
Por isso que eu Você fiz essa recebeu a pergunta. ligação do OAB Contagem. Da OAB Contagem. Muito bem. Justamente foi essa minha pergunta, do acolhimento, do carinho que o advogado precisa. E aí você vai parar para poder pensar que durante esse período onde nós tivemos essas grandes dificuldades, tivemos grupos de voluntários que foram criados para poder auxiliar, são coisas que a gente faz nos bastidores, que muita gente não vê, mas é um olhar atento que a gente precisa ter para essa questão da advocacia. Atentos às questões dos fóruns locais. Por exemplo, uma das primeiras ações que nós tivemos logo quando chegou a pandemia, e essa preocupação vinha, dos advogados receberem seus alvarás. Fórum fechado, tudo fechado, você ali às vezes com o seu dinheiro para poder receber através de um alvará e não podia. Tomamos as providências, tivemos o apoio irrestrito do foro local, conversamos com o Banco do Brasil e fomos a primeira subseção a poder mandar via e-mail o ofício para o Banco do Brasil, para que o Banco do Brasil pudesse fazer o depósito diretamente na conta do advogado. Isso começou aqui com a gente. Assim como na Justiça do Trabalho, a Caixa fazia também o depósito diretamente na conta. E nós adquirimos uma experiência muito bacana durante esse período de pandemia, porque nós atuamos efetivamente em prol da advocacia. Então nós temos algumas propostas, por exemplo, que é a criação de uma lista no nosso site de advogados inscritos em Contagem por área e por região, para que nós vamos criar uma campanha de valorização de forma que quem é de Contagem, contrata em Contagem. Isso você traz ali uma sensação de pertencimento, você ter o seu advogado na sua cidade, não precisa sair daqui para poder contratar advogado em outro lugar. Ao mesmo tempo, precisamos ter um conselho de ética forte que puna efetivamente os maus profissionais, para que aquele que souber que contratou e que se ele não foi entendido, se ele procurar a OAB, ele sabe que efetivamente ele vai ter a resposta. Isso vai criando uma identidade, o dinheiro gira, as pessoas começam a entender a conformar isso. Além disso, nós precisamos pensar na atuação da mulher advogada, que hoje é maioria na OAB, a mulher advogada mãe, que precisa de espaço para poder trabalhar, para exercer, os jovens advogados, que também são maioria na OAB Contagem, precisam ter um olhar voltado para que ele possa ter essa sensação de sorteio de pertencimento, de acolhimento, poder fazer valer esse tipo de trabalho. Isso é o que nós mais queremos fazer nessa nossa gestão que se aproxima. Bacana, Rogério. Então, diante de suas palavras, você pode ter certeza que você vai ter meu apoio, meu voto. E espero estar junto com você, não só durante a campanha, mas depois de eleito também, estar mais presente lá na OAB, para a OAB sendo forte, o advogado está forte, na minha opinião. E ter o carinho da OAB também. Eu acho que essa sua fala por último é a mais importante. A gente fala, eu costumo dizer para as pessoas com as quais eu converso, nas visitas que eu faço, que muito mais importante que votar, muito mais importante que eu pedir voto, é fazer com que os advogados e advogadas venham participar da OAB. Nós estamos saindo de uma pandemia, voltamos para eventos presenciais ou semipresenciais, mas a importância da participação de todos na OAB. É só com a participação efetiva de todos nós é que a OAB vai ser forte. Trazendo as ideias, trazendo as necessidades do dia a dia, fazendo com que a gente realmente trabalhe em prol da advocacia nas suas principais necessidades. É isso que a gente quer, mas só é feito quando as pessoas vêm participar. Eu te agradeço muito pelo voto de confiança e poder vir participar com a gente. É uma alegria muito grande. Obrigado.